Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus. Boa noite, nós em reverência ao Espírito Santo de Deus, invocando a sua presença, o respeitando, o adorando, o honrando. Convocamos os irmãos agora a ficarem de pé. Abrir a palavra de Deus no Salmo 99. E nós vamos declarar a nossa adoração ao Senhor Jesus. E nós viemos aqui para isso. O nosso propósito na Assembleia, na Congregação dos Santos, é adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Honrando o Espírito Santo, honrando a sua presença, porque Ele nos conduzirá à verdadeira adoração. Salmo 99. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os seus estatutos que eles dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Aleluia! Então agora nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos tributar louvores ao Senhor nosso Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Espírito Santo, nós reverenciamos a tua presença. Espírito Santo, nós tememos a ti, nós honramos a tua presença solene e maravilhosa no meio de nós, na igreja do Senhor Jesus. E a tua igreja que está aqui presente adora o Senhor. Adora porque aqui estão os filhos de Deus que foram selados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Por isso a nossa boca abre em júbilo na tua presença. Amém, irmãos? A sua boca se abre diante do Senhor, porque você é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo do Deus vivo habita em você, habita em nós. E nós estamos aqui para celebrar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alegria, com toda a nossa essência, crendo no poder do nome de Jesus, crendo no poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, crendo que o Senhor Jesus rasgou o véu quando triunfou na cruz do Calvário e venceu na cruz em nosso lugar, amém? E é pelo sangue de Jesus que nós temos livre acesso à presença de Deus, livre acesso ao Pai. Nada pode te impedir de adorar, nada pode nos impedir de adorar ao Senhor. E nesta hora nós declaramos que todo e qualquer bloqueio, toda ação maligna, toda ação satânica, toda acusação do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos liberdade de culto aqui nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus liberdade para você adorar o Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus liberdade para o Espírito Santo de Deus agir aqui nesse lugar. Amém? A palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós. Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós temos múltiplos motivos de adorar ao Senhor. Seja livre, meu irmão, para adorar. Seja livre, minha irmã, para adorar. Então vamos adorar o Senhor com todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos começar mais um momento de adoração, juntos, adorando a Deus com cânticos. Que o Senhor possa se agradar da nossa adoração. Que possamos, em unidade, adorar aquele que é o único digno de louvor e que é santo.
Então vamos cantar a canção que diz: Santo, Santo é o Senhor em todo lugar. E que essa letra possa ser um reflexo das nossas vidas, na nossa adoração ao Senhor. Então os irmãos com palmas, com celebração, vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que é santo. No Salmo 84 diz que, assim como o pardal encontrou a sua casa e a andorinha encontrou ninhos para si, nós encontramos os altares do nosso Deus. Esse mesmo salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bem pertinente para o que a gente está fazendo aqui agora, onde nós saímos da nossa casa e vimos
a esse lugar que nós chamamos de casa do Senhor, porque nós o adoramos juntos aqui. Mas sabemos que a casa dele também é o nosso coração, né? Então vamos cantar essa canção com toda a alegria do nosso coração. Seus atos de justiça, com todo o meu louvor. Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar em sua casa, enquanto eu viver. Quão amáveis são a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pela tua casa me consumiu. O pardal encontrou sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. O pardal encontrou sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. Vamos à casa do Senhor, celebrar seus atos de justiça, com todo o meu louvor. Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar em sua casa, enquanto eu viver. Quão amáveis são a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, o zelo pela tua casa me consumiu. O pardal encontrou sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. O pardal encontrou sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. Sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. O pardal encontrou sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu.
sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. O pardal encontrou sua casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. Aleluia. Glórias ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós encontramos os teus altares e que o nosso coração seja sempre um altar de adoração ao nosso Deus. Seja na adoração comunitária, seja na nossa adoração no secreto, no particular, que a nossa adoração seja uma parte, seja a nossa vida como um todo e não apenas uma parte. Glórias damos ao Senhor. Antes de começarmos a próxima canção, assim como semana passada, eu queria fazer mais uma vez, pedir aos irmãos que se cumprimentassem. No início do culto ainda estava um pouco mais vazio, agora chegaram mais irmãos, então cumprimente ao irmão que está aí do seu lado, que talvez tenha chegado aí no transcorrer das duas canções. Diga uma palavra de bênção. Glórias a Deus. Vamos continuar. Acho que já deu tempo, né, irmãos? Se deixar, vai embora, né? Muita gente para cumprimentar. Aleluia. Então peço que os irmãos se dirijam já para os seus lugares para a gente continuar. Vamos entregar a Ele toda a honra que Ele merece. Vamos cantar a canção que diz: recebe a honra, recebe a glória. Que nosso coração possa clamar ao nosso Deus, lhe atribuindo honra e glória, porque Ele é merecedor. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração
exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. O seu nome, Jesus, é o único nome. Jesus, o único digno, o único santo, o único que está à destra do Pai. Levante a voz e diga: Jesus, 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 Jesus.
Canta bem forte. Jesus, o nosso Senhor. Aquele que se entregou na morte por nós, em nosso lugar, Jesus, o centro de tudo, aquele que governa, a figura de Deus Filho. Esse é o Deus que nós adoramos, Jesus. E que Ele seja sempre o centro das nossas vidas. Continue nesse ambiente de adoração. Você pode, se quiser, fechar seus olhos, ou de olhos abertos, como preferir. Adore a Ele com as suas palavras. Diga o quanto Ele é importante. Entronize Ele nesse momento através da sua oração, do seu clamor, da sua canção. Porque nós vamos dizer nessa próxima música que Ele é o centro. Vamos reforçar essa ideia que jamais pode ser combatida. Jesus é o centro de tudo. Oh Jesus, nós te amamos, Pai. Mesmo como pecadores, nós te amamos, Pai. E pelo fato de sermos pecadores, é que precisamos que o Senhor seja o centro de nossas vidas, para que possamos te obedecer. Seja o centro, Pai. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, é tudo sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre
de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, glorificado à destra do Pai, tu és adorado, Jesus, glorificado, sobre a morte venceu. Exaltado, Jesus, glorificado à destra do Pai, tu és adorado, Jesus, glorificado, sobre a morte venceu. Levante as suas mãos aos céus e diga: teu é o louvor. Te damos honra, te damos honra. A Ele pois a honra, a Ele pois a glória. Teu é o louvor, somente a este nome, para sempre. Suas vozes. Te damos honra, te damos
glória, teu é o louvor e o domínio para sempre. Este é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Pois aprouve ao Pai exaltar o nome de Jesus acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todos os joelhos se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo mundo que está aqui neste lugar vai estar debaixo do nome poderoso de Jesus. Está debaixo do nome do poderoso de Jesus. Está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu gostaria neste momento de convidar o pastor Nivaldo, o papai. Ele vem aqui à frente. E é um momento que eu gostaria que os instrumentos continuassem ministrando este nome de Jesus. Ontem ele disse assim: filha, eu quero ungir cada criança daquela igreja. E eu disse assim: papai, deixa eu lhe dizer mais. Eu não sei como, mas o meu coração está queimando por nós orarmos por cada pessoa que está ali naquela igreja. Porque o operar é do Espírito. E Ele fará segundo a vontade do Pai, para a honra e glória de Jesus. Eu creio no poder do nome de Jesus. Você crê no poder do nome de Jesus? Eu gostaria que os pais estivessem fazendo uma fila aqui. Traga os seus filhos. E nós cremos no poder e na autoridade do nome de Jesus sobre todo o mal, sobre toda a doença. Aqui à esquerda. Glória a Deus. Tragam suas crianças de 0 a 15 anos. Estamos em tempo de lutas e de profundas ameaças às nossas crianças e à fé
que deve ser incutida e que eles devem receber. Portanto, nós queremos, diante de tantas lutas, desafios, consagrar as crianças ao Senhor Jesus e ungí-las agora, declarando que sobre elas está o manto e a unção do Espírito e a proteção do alto, do Pai e da glória, sobre cada criança. Em nome de Jesus. Seja cada vida, cada família, cada criança que agora recebeu a unção. Seja esse um sinal de proteção. Um ato profético que foi feito agora. E sinaliza para o mundo espiritual dizendo: vós sois de Cristo. E ele diz que o reino dele é semelhante às crianças. Sejam abençoadas, crianças, protegidas, sejam guardadas, recebam a fé em seus corações e Cristo seja o Senhor de suas vidas. Você seja alcançado por essa unção. Você seja alcançado aí com cura. Senta aí e recebe a cura do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu nem sou de falar muito, Emily.
5 minutos a Emily me deu, irmãos. Primeiro ela me deu uma missão, mas eu vou seguir aqui uma ordem. Eu queria conhecer nessa noite os irmãos que estão nos visitando, nossos amigos, amigas que estão nos visitando. Tem alguém nos visitando nessa noite? Bastante gente. Vocês podem se colocar de pé? Muita gente nos visitando nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pelas suas vidas. Sintam-se à vontade na casa do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos para retornarem ou para ficarem. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura que eu vou fazer agora, em Mateus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 26. O versículo-chave é o 13, mas eu vou ler desde o versículo 6, para contextualizar aqui a minha fala. Amém? Mateus 26, a partir do versículo 6, diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Versículo 13. Onde esse evangelho for pregado. Nós estamos falando aqui de Maria, né? Que derramou ali o óleo aos pés de Jesus, né? A igreja conhece a história de Marta e Maria. Muitos falam que Marta se apegou aos afazeres domésticos, né? Marta, ela queria a presença de Maria lá na cozinha, porque, afinal de contas, quem é a mulher que não quer arrumar, né, a mesa, fazer um belo lanche, uma bela refeição quando tem convidados? Todas nós queremos, né? Todas nós queremos oferecer o nosso melhor. E era isso que Marta queria. Ela queria oferecer o melhor. E o melhor dela estava lá na cozinha, na refeição. Ela estava naquela, né? Marta era uma mulher muito desenrolada nas coisas de casa. Mas Maria, não era isso que Maria queria. Maria, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. O que Maria fez? Ela se sentou aos pés de Jesus no meio dos discípulos, para ouvir a palavra, para aprender a palavra, para também levar. E é isso que nós devemos fazer. O nosso chamado de evangelização é esse. Se nós já sabemos, nós devemos ir e levar essa palavra. Quem ainda não sabe, tem que se assentar com aqueles que podem nos ensinar. E Deus levantou um trio aqui nessa igreja, né? Pastora Vera, pastor Eduardo, presbítero Marcelo, foram as pessoas que neste momento, né, através do nosso pastor, do nosso líder, foram levantados para tomar frente da evangelização. Mas não são só eles. Esse chamado é para todos nós. E eles têm um projeto, eles estão fazendo um projeto. E nessa noite eu quero dizer para a igreja, vamos fazer como Maria fez. Vamos sentar com aqueles que conhecem a palavra. Vamos aprender um pouco mais da palavra e levar essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Maria fez isso, e como a própria palavra de Deus nos diz, que em todo o mundo ela seria conhecida por essa atitude dela.
A Maria, ela poderia ter ido para a cozinha, ter ido lá lavar uma louça, fazer qualquer coisa e ter caído no esquecimento como muitas outras caíram. Mas Maria, ela fez a diferença. E Deus está nos chamando hoje para fazer essa diferença, para aprendermos mais e para continuarmos levando. Tem muita gente que precisa ouvir a palavra e muitas pessoas que precisam ser libertas, porque já ouviram a palavra, mas estão escravizadas pelo pecado, estão escravizadas pelas coisas que o mundo oferece. Então, não é só ouvir, a gente precisa também ajudar essas pessoas com libertação. Né? Essa é a minha palavra para a igreja nessa noite. Que quando o pastor Eduardo, pastora Vera, presbítero Marcelo convocar, nós possamos só responder, eis-me aqui. E irmos levar essa palavra. Amém? Passou 5 minutos? Espera aí, vou pedir mais 1 minuto. Calma aí, vou pedir mais 1 minuto. Irmãos, todo primeiro domingo de março, todo ano, primeiro domingo de março é comemorado o dia da esposa do pastor. Quantos sabem dessa data? É comemorado o dia da esposa do pastor. Eu gostaria de chamar a esposa do nosso pastor, pastora Vera. Gostaria que a pastora Vera viesse aqui. Pastora, eu vou ler uma palavrinha bem rapidinha, me juro que eu não vou prolongar. Pastora Vera, companheira na vida e na fé. Se existe um dia para comemorar a sua vida, é porque você merece de verdade. Agradecemos muito por sua fidelidade e dedicação para com o nosso Deus e a nossa igreja. Tenho certeza de que o pastor consegue fazer este lindo trabalho que ele tem feito, porque a senhora que está ao lado dele, ajudando, auxiliando, doando-se dia após dia para pregar a palavra do Senhor. Você é um exemplo de luta e fé. Deus lhe abençoe cada dia mais. Amém? Amém. Eu queria que a pastora Vera recebesse essa lembrancinha. É bem singela, é simbólica. Em nome do nosso agradecimento. Eu acredito que eu falo em nome de toda a igreja, que a pastora Vera ela merece muito mais. Se os irmãos sentirem vontade, eu posso falar. Ela não pode, ela tem vergonha de pedir, mas eu posso falar. Se os irmãos quiserem depois levar um presentinho, né? Um pix ou uma flor, vai depender do seu bolso. Deixa Deus lhe usar. Amém? Vamos encerrar esse momentinho aqui com uma oração. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Desculpa, Emily, por ter prolongado um pouquinho. Eu gostaria de convidar a irmã Rosane para levantar uma oração agora pela vida da pastora Vera e por esse momento que nós estivemos aqui na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus pela vida da nossa pastora, que tem sido um sustento a essa igreja, ao nosso pastor, ao ministério. E nós vamos estar abençoando nesse momento a vida dela. Senhor, cobre a vida da nossa pastora com a tua graça, com o teu poder. Dá força, Senhor, vigor. Deus, que ela possa, Senhor, ser instrumento vivo para que muitas outras mulheres possam chegar ao pleno conhecimento da tua verdade. Que tu possa estar endireitando a cada dia o caminho dela. Que ela possa, Senhor Jesus, ser luz neste ministério, nessa cidade e nas nossas vidas. Nós a abençoamos com graça, com unção do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Graça e paz, igreja. Amém? Igreja, vou dar alguns avisos, né? Da programação que está acontecendo na nossa igreja. Essa semana começou a semana de oração, com turnos de 3 em 3 horas. Então, você que ainda não está inscrito, né? Você pode se inscrever, pode orar 15 minutos, meia hora, às 3 horas, né? Isso fica a critério de você.
Essa semana de oração vai até no sábado, dia 9. No dia 10, começa a semana do jejum. Então, você vai escolher um dia da semana para você fazer um jejum. Pode ser de algum alimento, pode ser... jejum total. Desculpa. Então, você vai escolher um dia da semana para fazer um jejum total até meio-dia. No domingo do dia 17, vai começar a leitura da Bíblia, né, no livro de Atos. Amém? E lembrando também que, ao decorrer da semana, temos as nossas programações, que é o culto de oração às quartas-feiras, que é uma bênção, 7h30 da noite, quinta-feira, às 6 horas, oração das mulheres aqui na igreja. Na sexta-feira, na casa do presbítero Marcelo, tem mais um para Cristo. E no domingo, nosso culto, às 6 horas da tarde. Amém? Então, agora eu vou convidar os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, né? Fiquem de pé, por favor. Faltou só um aviso, irmãos. No dia 16 desse mês, vai ter o culto das mulheres, às 6 horas. 6h30 da tarde. No dia 16, nosso culto das mulheres. Então, nós convidamos todas as mulheres, né, da nossa igreja também a estar convidando outras mulheres, né, para se fazer presente nesse culto, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, eu vou orar por você. E logo após a entrega dos dízimos e ofertas, as crianças vão poder sair para as suas salas. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, nesse momento te apresento a vida de cada dizimista, Senhor, de cada ofertante, que o Senhor possa vir a abençoar a vida de cada um grandiosamente e que o Senhor multiplique mais e mais aquele, Senhor, que tem um coração disponível a estar ofertando e dizimando na tua igreja. Abençoa também, Senhor, aqueles irmãos que têm vontade de dizimar, Senhor, e por algum motivo ainda não podem. Que o Senhor possa estar abençoando grandiosamente em nome de Jesus. Amém. Pode vir, irmãos. Cada professora já pode estar se direcionando às suas salas, os professores. Lembrando que temos 3 turmas. Maternal vai de 2 a 6, principiantes de 6 a 9 e juniores de 10 a 12. Ainda não acabou, Davi. A graça e a paz, amada igreja do Senhor. As crianças podem se dirigir às salas a partir dos 2 anos de idade. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Os que acharem, por favor, se coloquem de pé, só para eu saber que acharam. Lucas 4.
alguém puder me trazer água, eu agradeço. Obrigado. A não falar os aniversariantes, né? Quem é que está aniversariando aqui hoje ou esta semana? Sei que a Paula, nossa querida Paula, completou ano essa semana. Mais alguém? Mais alguém? A Imaculada. A Imaculada não envelhece. Logo ela não faz aniversário. Né, Marco? Então, venham aqui à frente rapidinho, por favor. O Jimmy oferece esse culto em ações de graças pela vida da Paula. O Nicolas também está completando ano. 3 aninhos, cadê ele? Ah, já está na salinha. Eu acho que desligaram as luzes, é para ligar aí, ó. Estão desligando tudo. Amém. Paula, Marco, vocês são muito importantes na obra do Senhor. A Paula tem sido um instrumento aqui na igreja, na casa de Deus. A Marco, uma coluna de oração nessa igreja. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, fazendo-se prosperar, guardando seus caminhos e realizando os sonhos do Senhor na vida de vocês. Amém? Estendam a mão para eles e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te apresentamos a vida da Paula, da Marco. Te agradecemos, Senhor, pela vida delas, porque o Senhor as tem guardado com saúde, com teu cuidado, com a tua proteção. Te pedimos, meu Pai, que nesse novo ciclo que se inicia, o Senhor renove os seus cuidados sobre elas, a tua unção, o teu vigor, a tua disposição. Guarda-as de todo mal e que elas possam, Senhor, dar frutos na tua casa cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas pela vida da Paula e da Marco. Obrigado, Raíssa. Glória a Deus. A Marco está tão bonita. Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, nós leremos o versículo 1 ao 13. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Nós queremos te pedir, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Jesus acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito Santo, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O mesmo Espírito que concebeu Jesus no capítulo 1 do livro de Lucas, é o mesmo Espírito que vem sobre ele como pomba,
no batismo de João Batista no Jordão, e o céu se abre e uma voz estrondosa que todos ouviram diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Diante de todos, Deus revela o seu filho. E o Espírito vem em forma corpórea de pomba sobre ele. Jesus é revelado aos homens pelo Pai. Jesus é revelado a nós por Deus. Foi Ele que o revelou. Não é Ele que diz: este é o meu filho amado. E esse Espírito está sobre Jesus. Ele agora está capacitado para iniciar o seu ministério. E este mesmo Espírito conduz Jesus agora ao deserto. Ele é levado ao deserto e está um dia em um momento de glória, em um momento de regozijo, onde ele é anunciado aos homens como filho amado de Deus, onde Deus se deleita, onde há o prazer do Senhor, e no outro dia ele é levado ao deserto por esse mesmo Espírito. E nós temos às vezes a ideia de que está tudo bem, não é assim a vida cristã, e de repente o negócio aperta. Nós estamos experimentando uma vitória, uma alegria, uma bênção do Senhor, e de repente a coisa muda, tudo se inverte. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. E nós, quando temos o Espírito, não temos uma apólice ou um seguro que nos garante que não passaremos por dias difíceis ou que nós não seremos tentados. O Espírito Santo, pelo contrário, nos capacita para que possamos vencer no dia mau, mas não impede que coisas ruins aconteçam. Jesus é levado para o deserto. O deserto é um lugar ermo, o lugar onde não tem conforto, onde não tem o local para descansar. É um local ermo, é um local ruim, ninguém quer estar no deserto. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Mas no deserto ele provou que podia salvar a humanidade, porque ele triunfa sobre o diabo. Ele vence o diabo, e porque Cristo venceu, nós podemos vencer. Nós temos aprendido aqui sobre sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, andarmos no Espírito, sermos cheios do Espírito Santo. Mas este mesmo Espírito que enche Jesus no batismo de João, que vem sobre ele, o batizando como forma de pomba, é este mesmo Espírito que conduz Jesus ao deserto. Ora, a vida cristã não é somente coisas maravilhosas, magníficas. O próprio Cristo experimentou a tentação do diabo e diz que por 40 dias ele foi tentado, mas ele jejua. Ele está em jejum e o Espírito Santo O Espírito Santo o conduziu, o impeliu. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Nós não devemos procurar a tentação. Em nenhum dos evangelhos, nem Mateus, que narra a tentação de Jesus, nem Marcos, tampouco no texto que nós lemos em Lucas, ele diz que Jesus procurou ser tentado. Ele diz que Jesus, agora que eu tenho o Espírito Santo, que eu estou cheio de unção, eu vou agora
tentar, buscar, ver se eu resisto ao diabo. Jesus não fez isso. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Mas ele não procurou ser tentado. Não diz que Jesus foi, eu quero ser tentado, então agora eu posso resistir o diabo. Fala isso no texto? Não fala. Ele foi conduzido. Ele jejua e ele é tentado pelo diabo. Jesus não procurou a tentação, mas foi conduzido a ela pelo Espírito. Jesus não foi compelido contra a sua vontade. Ele foi conduzido pelo Espírito, porque esta era a vontade do Pai. Deus só tem um filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação. Todos nós passaremos por tentações. E o diabo, a quem tenta Jesus, não é uma força, não é algo da natureza, não é algo que o diabo não é uma ideia subjetiva, tampouco uma energia negativa. O diabo é um anjo caído, um ser perverso, maligno, assassino, ladrão, mentiroso, a antiga serpente, o dragão, o leão que ruge, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, não descansa, nem tira férias. O diabo é tentador, investiu com todas as suas armas contra o Filho de Deus para derrotá-lo. E ele é persistente. Observe que no final do texto que nós lemos, ele diz: passado que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Meus irmãos, na caminhada cristã, nós seremos tentados. O diabo, nós vamos vencer o diabo, nós vamos vencer batalhas, mas não quer dizer que a guerra foi vencida. Na caminhada cristã, nós seremos tentados e tentados e tentados. Satanás vai vir e ele não vai conseguir derrubar você, mas ele vai mudar a estratégia, ele vai mudar a forma, ele vai mudar o jeito, ele vai mudar a circunstância. Agora, ele não tenta mais Jesus diretamente, mas ele tenta através das multidões e até mesmo dos discípulos, quando Jesus diz para Pedro: afasta de mim, Satanás. O diabo muda as estratégias, mas ele não desiste. E na caminhada cristã, nós seremos tentados pelo diabo, mas devemos ter cuidado para não pensar que após vencer uma batalha, vencemos a guerra. Nós vemos então que o diabo é um ser real, que hoje não se fala mais nas igrejas. Que é isso? O diabo não existe. O diabo é bonzinho. O diabo é, quando se fala, é colocando pano, é aceitando o pecado. Mas Jesus nos mostrou que nós devemos resistir às atitudes malignas do diabo, resistir aos projetos do diabo. Mas o diabo tenta Jesus em 3 áreas. Primeiro, a tentação física, a necessidade. A fome é uma realidade dolorosa depois de um longo período de jejum. Jesus estava no deserto, havia 40 dias sem nada comer. Seu corpo estava fraco e clamava por pão. Após 40 dias de jejum, foi nessa hora que o diabo se aproximou, colocando em xeque a sua filiação. Lembra? Ele ouviu no Jordão, durante o seu batismo, que ele era o quê? O Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho grande prazer. E agora ele está com fome, porque ele estava jejuando. Teve fome, a Bíblia diz isso. Passados 40 dias, ele teve fome. E o diabo vem então, pastor Nivaldo, tentar tirar aquilo que ele tinha acabado de receber, a sua filiação. Ele coloca isso em xeque. E ele o tenta e diz: és filho de Deus. Ora, ele coloca em prova. Não é assim na nossa caminhada cristã?
Quantas vezes nós ouvimos, que crente é esse? Como é que você pode estar passando por isso e ser um servo de Deus? Como é que você pode estar passando isso na sua vida, se Deus é o teu Pai? Será que você é mesmo filho de Deus? E nós começamos a questionar e muitas vezes duvidar. Isso é a semente do diabo sendo colocando em xeque a nossa filiação. Quando nós recebemos Jesus, quando nosso Senhor e Salvador, Deus se torna o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus e nada pode abalar essa convicção, nada, nenhuma circunstância pode abalar essa certeza. E o diabo tenta Jesus nisso. E ele usa uma necessidade, uma dificuldade, um problema. É assim nossa vida, o negócio aperta, está ficando difícil, a coisa perdeu o emprego, não tem dinheiro para pagar as contas, abre lá a despensa, não tem comida para o mês todo, e o dinheiro só vai chegar no mês que vem, e a conta chegando, e o cobrador na porta, onde está Deus? E aí vem Satanás. Se és filho de Deus, por que está passando isso? Usando o vizinho, usando o parente, muitas vezes até o cônjuge, o filho, no trabalho. E nós começamos a duvidar. E caímos na tentação do diabo. Porque se nós não soubermos quem é o nosso Deus, que segurança há, pastor Eduardo? Se nós não tivermos a convicção da nossa salvação, nesse momento, o diabo surgiu a Jesus para que ele fizesse um milagre para proveito próprio. Foi nessa hora que o diabo propôs a Jesus resolver um problema social dos pobres, fora do projeto de Deus. Meus irmãos, nós não podemos andar segundo o que a mídia diz. Nós não podemos andar segundo o nosso governo quer que nós andemos. Nós não podemos andar com o que qualquer organização mundial diz, se for contrária à palavra de Deus. Nós não devemos pautar a nossa agenda pelo que o mundo diz, mas pelo que a palavra do Senhor diz. Nós não devemos pautar as nossas decisões, as nossas atitudes, pelo que está sendo ensinado por aí afora, nos filmes, na televisão, na agenda totalmente anticristã. Não é à toa, a maioria das nações são contra Israel. Não porque tem pessoas morrendo lá em Gaza, porque morre gente em todo mundo. Tem morte aqui no Brasil de fome, tem na África, em vários países, até mesmo na Europa. Mas não, porque eles se levantam contra tudo aquilo que se chama Cristo. E Israel representa os princípios judaico-cristãos que existem na sociedade. E eles se levantam contra, e cuidado com o que você ouve, porque daqui a pouco até você vai estar com nojo de Israel, achando que Israel é genocida, é mais não sei o quê, mata crianças, quando isso tudo é mentira. Mas eles querem colocar uma agenda contra tudo aquilo que se chama Cristo, contra os princípios, contra a verdade do Senhor. Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder para aquilo. Ora, ele transformou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 pessoas. O que é fazer só um pãozinho de uma pedra? Não é nada. Ele tinha poder, mas ele não usou. Ele não cai na tentação do diabo. Ele não está aqui, e nós também não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos chamou. Aquele que nos chamou é poderoso para nos conduzir nos seus caminhos, para nos guardar, para nos capacitar para vencermos no dia mau. Porque se vencemos o diabo, é pelo poder do Espírito Santo. Nós não fazemos o que queremos, mas fazemos o que o Senhor estabeleceu para nós. E Jesus não cai nessa tentação.
ele usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Podem cortar o meu pão, podem cortar a minha energia, podem cortar a minha Bolsa Família, podem impedir que eu esteja na igreja, podem impedir que eu adore ao Senhor, mas nada vai me afastar do meu Deus, porque eu sei quem é o meu Pai. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É isso que nos sustenta, meus irmãos. Podemos passar no dia mal se estivermos cheios do Espírito Santo. Nós só podemos resistir o diabo, não é porque nós somos fortes, ou bonitos, tão pouco cheirosos, não é por isso. É porque o Espírito Santo nos capacita, é porque Cristo venceu e agora nós enfrentamos um inimigo que já foi derrotado. E nós precisamos tão somente tomar posse da vitória de Cristo Jesus e vencê-lo. Não fazendo o que nós achamos que é certo, mas o que a palavra diz. Não andando segundo os nossos pensamentos. Afinal, Deus não está para realizar a nossa vontade, mas nós para fazermos a sua. E aí nós estaremos seguros, como o texto vai dizer mais na frente. Depois, Satanás tenta Jesus, uma tentação política, uma ambição. Versículo 4, 5, 8 diz assim: e elevando, mostrou no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. O diabo percebe que Jesus está preocupado com o reino de Deus. Por isso, ele o levou a um monte muito alto, lhes mostrou todos os reinos do mundo, prometendo dar-lhe toda a glória desses reinos. O diabo queria fazer de Jesus um novo César. Queria dizer: olha, está vendo o César lá, que governa oprimindo, inclusive o seu povo? Está vendo? Eu posso te dar, porque era quem dominava o mundo. O mundo era dominado naquela época pelo Império Romano. César era a figura de maior autoridade. Se ele dissesse que um homem morria, morreria. Aquelas batalhas no Coliseu lá que ele faz assim, era verdade mesmo, irmãos. Historicamente, ele baixava o polegar, estava morto. Subia, podia viver. E os cristãos eram perseguidos, e muitos depois da ressurreição de Cristo, essa perseguição se tornou ainda mais implacável, porque quando se há o autoritarismo, quando se quer governar uma nação com tirania, a primeira coisa que você precisa é tirar Deus da sociedade, é tirar os princípios de Deus, é tentar dizer que o autoritário lá é que é a autoridade suprema. Então, se ele diz que isso é santo, a gente precisa acreditar, não o que a palavra diz. E eles tentam, é assim, todas as ditaduras. Não se pode adorar Jesus na Coreia do Norte, na Eritreia, em tantos outros, em Cuba, agora na Venezuela. Os cristãos são perseguidos na China, na Rússia, em tantos outros países. E aqui no Brasil também, irmãos, não está muito longe não, né? Eles só não estão conseguindo fazer mais, mas a cada dia a coisa fica mais apertada. Hoje, se falarmos contra a união homoafetiva, dá cadeia. Mas se falar qualquer de pastor ou de qualquer outra pessoa, até mesmo sacerdote católico, não dá nada não. O que era correto está mudando, agora é certo. E isso dá uma sensação de tristeza, mas o nosso Deus é justo juiz e julgará a todos. Ninguém escapará do grande e terrível dia do Senhor, em que Ele haverá de julgar as nações com poder e glória.
Cristo voltará, mas não mais como um servo sofredor, mas como um rei vencedor, e a sua igreja com ele. E colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A justiça virá, irmãos. Nosso Deus controla a justiça. O diabo queria seduzir Jesus com poder. Seduzir Jesus com a glória sem a cruz. Queria dar a Jesus a bênção sem luta. A vitória sem luta. E não é isso, irmãos, que está sendo anunciado nas igrejas hoje. Venha, do jeito que você está. Deus vai te abençoar. Só não te abençoou ainda porque você estava na igreja errada. Traga o seu dinheiro que você vai abrir. Satanás queria isso aqui. Tentou Jesus, dando poder para ele. Olha, os reinos aqui são meus. E se tu prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. Não era fácil. Não precisava passar na cruz. Não tinha luta. Não tinha sofrimento. E muitos cristãos estão assim hoje, querendo a bênção, sem nada fazer. Não querem nem orar, pastor Nivaldo, mas querem ser abençoados. Jesus passou 40 dias orando aqui, jejuando e orando, para vencer, para dar-nos o exemplo, cheio do Espírito Santo, com a convicção de que era o Filho de Deus, o Filho amado, aquele que criou todas as coisas, que existe antes da fundação do mundo, que através dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito poderia ter acontecido. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que governa céus, terra, as estrelas, o mar, tudo que neles há, é oferecido uma migalha para ele. E meus irmãos, e muitas vezes nós temos um reino de graça, de glória. Nós temos o Pai bondoso, o Deus fiel, misericordioso, mas nós o trocamos. O trocamos por migalha, o trocamos por algo menor, o trocamos por um prazer passageiro, por algo efêmero, por algo que nada vale. Caímos nisso. Mas é prazeroso o adultério, tão pouca corrupção, e nos afastamos do Senhor. Mas isso dá poder. Porque se eu disser que sou cristão, eu não vou estar no meio das autoridades, eles não vão me respeitar. No meu trabalho, se eu disser que eu não participo disso, eu vou ser excluído. Na minha escola, se eu não me associar com aqueles que fazem o que é errado, sejam os vícios, seja a fornicação, ou que lá vão me excluir, que excluam, meu irmão. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Não troque o Senhor Jesus por algo que é passageiro, por algo que não é eterno, onde a traça corrói e o ladrão rouba e a ferrugem come, porque o céu isso não entrará. O céu é eterno, o céu é lugar de gozo, o céu é lugar de alegria eterna, e é preparado para aqueles que andaram com o Espírito Santo, sendo guiados e direcionados pelo Espírito Santo, resistindo no dia mau, porque eram cheios do Espírito Santo, e conseguiram o seu lugar no céu, porque creram naquele que morreu em nosso lugar. O diabo reivindica de Jesus a adoração aberta. E meu irmão, eu preciso dizer a você, sem rodeios, ele exige que Jesus se prostre e o adore. Todos aqui sabem, pastora Vera, Wagner, que nós não podemos adorar outros deuses. E talvez nunca tenham se prostrado diante de um Baal ou de um Alá. Na tradução agora eles dizem que Alá é Deus, mas não é não, que o Deus lá é diferente do nosso, tá? Não pensa que é o mesmo.
Talvez, e eu tenho talvez certeza que ninguém nunca se prostrou diante do Buda. Mas se o Senhor não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, se o seu trabalho, se o seu filho, o seu carro, sua casa, o seu cônjuge estiver nesse lugar, meu irmão, eu sinto dizer, você não está adorando o Senhor. Se nós colocamos a nossa segurança naquilo que nós temos, e nós temos mais prazer em estar em uma festa do que na casa do Senhor, tem alguma coisa errada. Não adianta dizer que adora o Senhor tão somente porque a gente sabe que não pode adorar outro Deus. O diabo queria a adoração de Jesus, mas nós temos dado o nosso tempo de adorá-lo a Ele. Não talvez se curvando diante do diabo, como ele queria que Jesus o fizesse, mas nos cedendo ao pecado, nos prostrando diante da tentação, nos deleitando nos pratos do pecado que conduzem à morte. E o Espírito Santo vai falar com você o que é isso, irmãos. O que é que tem sido o lugar, o que é que tem tomado o lugar do Senhor? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, não porque Jesus ia pecar para mostrar que e ele não pecou, mas para mostrar que o pecado é maligno, que o pecado conduz à morte e que nós devemos nos afastar do pecado. E talvez nós caímos no pecado e achamos, é o fim, eu não consigo, eu não posso resistir, eu já tentei, é tão difícil, eu luto, eu caio, não dá. E nós vamos nos afastando do Senhor, correndo dos caminhos de Deus, achando que só Jesus poderia vencê-lo. Mas não é, meus irmãos. Jesus não precisava nem ser tentado, não. Mas ele foi para dar-nos o exemplo. Ele mostrou, primeiro se enche do Espírito, se jejua, se ora. Não é isso que a nossa igreja está fazendo aqui? Jejuando e orando, para não dar lugar ao diabo. É isso que ele diz. Nós precisamos resistir ao diabo. Mas para vencê-lo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É isso que tem sido pregado nessa igreja. Se nós não vencemos o diabo, meu irmão, é porque nós não estamos cheios ainda. Precisamos nos encher do Espírito Santo para vencer o diabo. Mas tem mais. Versículo 9 e 12, ele diz: então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos, ele tentou Jesus. Quando ele viu que ele não ia seduzir Jesus para ele fazer um milagre, matar a sua fome e resolver seu problema. Quando ele viu que ele não ia, ele vai mudando a estratégia, que ele não ia vencer Jesus oferecendo os reinos do mundo que nem dele é. Quando ele viu, ele disse: já sei, ele conhece a Bíblia, então eu vou usar a palavra. Só que Satanás, ele é o pai da mentira. Então ele não pode anunciar a palavra de Deus como verdade, porque a Bíblia na boca do diabo, ela não é a verdade, ela é a palavra do diabo. A Bíblia e a palavra de Deus, ele não consegue trazê-la como verdade, então ele tem que distorcer. E se nós fizermos uma leitura rápida, talvez nós não percebamos, e pelo texto não corrigir na hora, mas o salmo que ele cita é o 91. Então ele torce a palavra, ele omite o texto bíblico para ele trazer uma mentira. Ora que a verdade vem mascarada. Tem um pouco de verdade, mas tem trechos ali do texto
que ele omite. E ele diz assim: porque está escrito, aos seus anjos ordenará o seu respeito para que te guardem. Só que o Salmo 91 diz que o Senhor nos guardará em seus caminhos. Ele não diz que Ele nos guardará nos nossos caminhos, tão pouco voando. Porque o Senhor não tem compromisso com a nossa irresponsabilidade. Deus não vai guardar a gente, eu vou sair aqui numa moto sem capacete, porque Deus me guarda. Eu vou andar sem cinto, eu vou deixar a porta da minha casa aberta. Está certo, pastor? O Senhor tem compromisso com isso? Não tem. Deus não tem compromisso com nossas loucuras. Mas Ele diz que se nós andarmos em seus caminhos, é isso que fala em Salmo 91, em seus caminhos, não é no meu, não é aquilo que eu acho que é correto, não é isso que eu acho que é verdade, mas se eu ando nos caminhos do Senhor, Ele tem compromisso em me guardar. Se eu ando nos caminhos do Senhor, Ele tem compromisso comigo. É por isso que nós vemos um monte de heresia, um monte de religião que usam a Bíblia, mas não são religiões verdadeiras, são seitas, falsos profetas, falsos mestres, que deturpam a palavra da verdade, que falam meias verdades e que vão enganando o povo por causa da ambição, por causa da cobiça do coração, porque querem um evangelho fácil, porque querem um evangelho sem cruz, porque querem um evangelho que não tem sacrifício, que não tem preço a pagar. Não no sentido da cruz, mas de uma vida de oração, de compromisso com o Senhor, de luta contra o pecado, de jejum, de meditação da palavra. É o evangelho light, é aquele que o pregador senta lá e parece coach, né? Fica falando coisas bonitas, você é isso, você é aquilo, vai dar tudo certo. Vai, meu irmão, vai dar tudo certo se nós estivermos cheios do Espírito Santo, andando nos caminhos do Senhor, segundo a sua palavra, vai dar tudo certo. Mas nós precisamos ser mudados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que isso aconteça. Não é porque você joga uma moedinha aqui, ou sua oferta, grande que seja, que vai mudar a sua vida. A nossa vida muda pela comunhão com o Senhor, pela prática da oração, da leitura da palavra. Então o Espírito Santo entra em nossas vidas, nos enche e nos transforma. Aí nós vencemos no dia mau. Aí nós podemos resistir a Satanás. Aí nós podemos enfrentar o maligno e vencer, porque Cristo venceu. Cristo venceu. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas venceu. E nós entendemos por que Jesus passou por isso, meus irmãos, e o autor dos Hebreus esclarece por que Jesus foi tentado. Por isso mesmo, diz assim, Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados, perdoar os pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Cristo venceu o diabo, irmãos? Ele venceu para que agora nós pudéssemos buscá-lo e através dele termos o socorro na tentação e vencermos o diabo. Nós vencemos o diabo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, se você acha que não dá, quer desistir, que acha que não pode vencer,
Cristo venceu e nós venceremos com Ele. Cristo venceu, diga para o seu irmão aí, Cristo venceu o diabo e nós venceremos com Ele. Cristo venceu para que Ele pudesse nos ajudar naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. É poderoso para nos socorrer. Cristo é o nosso socorro. No dia da tentação você não estará sozinho. Cristo estará com você. A vida cristã tem momentos de alegria, de felicidade, mas tem dias de luta, tem dias de provação, tem dias de tentação. O Senhor a ninguém tenta, quem tenta é o diabo. Deus nos prova para nos capacitar, para nos aperfeiçoar. O Satanás é que nos tenta. É isso que a palavra do Senhor diz. Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. E ele vai mudar as estratégias. Ele não deixou de tentar Jesus, meu irmão. Não vai deixar de tentar você. Não adianta orar e dizer, Jesus, eu não quero ser tentado. Vai ser, meu. É nisso, é naquilo. No dia que você vencer, glorifique a Deus. No dia que achar que está caindo, peça socorro ao Senhor. E Ele nos socorrerá. Jó foi tentado, provado, nós seremos também. A caminhada cristã não é isso que esse evangelho de televisão aí, que pelo menos os que eu já vi, pregam. Esses que estão em evidência, que tem canal aí, né? Não é isso não, né, pastor Nivaldo? Que está tudo bem, que você não vai passar nada. Se você está passando é porque essa igreja aí, Deus não está. Tá, meu irmão, Deus está aqui, Deus faz milagre, Deus opera maravilhas em nosso meio. O nosso Deus é poderoso e hoje Ele diz para você, no dia mau eu estarei contigo. Porque na caminhada cristã a luta. Eu lembro uma vez, numa reunião de célula, alguém em dado momento disse, porque quando eu aceitei Jesus, minha vida ficou tão difícil, é tribulação para todo lado, é luta para cá e para lá. Eu disse, minha filha, você aceitou Jesus, foi para ser salvo, não foi para ter simplesmente a vida consertada nessas áreas aí não. O objetivo principal de Deus é salvar o homem da ida vindoura, para que pudéssemos estar com Ele eternamente, pelos séculos dos séculos. Esse é o fim. Agora, a consequência de andar com o Senhor é uma vida gloriosa. É uma vida de bênção, é uma vida de cuidado, é uma vida de proteção, com tentação, com lutas, com tribulação também. Jesus não impediu que a tempestade chegasse ao barco, e os discípulos acharam que ia morrer, mesmo Jesus estando dentro do barco. Ele não impediu, mas Ele estava lá, e Ele prometeu andar conosco. Na vida tereis aflições, mas permanecei firme. Eu venci o mundo, eu venci o diabo. Ande comigo e vocês vencerão também. Não tem tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios 10, 13. Meu irmão, é possível vencer. Não pelo nosso braço, não pela nossa segurança, mas pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Por Cristo Jesus nós vencemos. E sabe por que nós vencemos pelo Espírito Santo, irmãos? É porque não há lugar para orgulho no reino dos céus. Não há lugar para presunção. Eu não posso dizer eu sou, eu faço, eu consigo, porque tudo é de Deus, dele e para ele. Tudo é de Deus. É por isso que nós vencemos por causa do Senhor, pelo Senhor, para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Porque se o Senhor nos entregar aos nossos desejos, ao nosso coração pecaminoso, não sai nada de bom, irmãos. É só pecado, é só maldade. A nossa natureza é para fazer o que é errado. Mas o Senhor nos capacita e nos fortalece para que possamos resistir o dia mau, vigiar e orar, e para que não entreis em tentação.
não é para não cair. A gente vigia e ora para não cair, mas passar na tentação nós passaremos. Teremos dias difíceis, em que vai dar vontade de murmurar, em que vai duvidar da filiação. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Se Jesus passou por isso, eu vou passar também. E com Jesus, como ele venceu, eu vou vencer também. Não é murmurando não, irmãos. Não é reclamando não. É crendo que Jesus, como foi poderoso para vencer o diabo, nos capacitará nesse dia. Aleluia. Glória a Deus. De semelhante modo, Tiago nos exorta: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vai voltar depois, irmãos, mas vai fugir. Vai voltar de novo, mas vai fugir de novo. E toda vez que ele voltar, a gente vai estar mais preparado, mais fortalecido pelo Senhor para resistir o dia mau. Então não desista não, meu irmão. Não pense, eu não consigo, consegue. Eu não vou mais para a igreja porque eu não consigo ser santo. Consegue. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Não duvide da filiação de Deus como seu Pai. Coloque-se de pé. Se você não entregou sua vida a Jesus e não tem certeza dessa filiação, quer vencer o diabo, mas não tem conseguido, você precisa fazer. Entregar a sua vida a Jesus. Receber o Espírito Santo essa noite. Ter o seu nome escrito no livro da vida. Ter um lugar no céu. Uma garantia de salvação. E resistir no dia mau. Vencer o diabo. Não é fácil, né, irmãos? Na caminhada cristã a gente cai, a gente peca. Mas quando a gente pecar, a gente tem um advogado, que é Cristo Jesus. O pecado passa a ser um acidente. Acontecer. Mas nós temos um advogado. Nós não fazemos mais deliberadamente. Aquilo não nos alegra mais. Traz um peso. Isso não é para mim, isso não é vida. Não é isso que o Senhor quer. Mas isso só é possível por causa do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita. Nós precisamos ser cheios dEle. Jesus só foi ser tentado depois de ter recebido o Espírito Santo, de ter ouvido uma voz do céu dizer: este é o meu filho amado. Talvez você não entregou a sua vida a Jesus ainda, e hoje é dia de fazê-lo, e ouvir do Senhor: este é o meu filho amado. Você é filho amado do Senhor. Se não entregou a sua vida a Jesus, o faça hoje. Levante sua mão aí para que nós possamos estar orando por você. Você quer se reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. E a igreja esteja em oração. Senhor nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, revela, Senhor, a necessidade que temos de receber Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que não há forma de vencer o diabo sem ser pelo Espírito Santo de Deus. Que não há nenhum outro modo de chegar ao Pai que não seja através de Cristo Jesus, reconhecendo-o como Senhor. Por isso eu te peço, toca os corações, Senhor. Traz o arrependimento sincero, genuíno, e a necessidade para reconhecer quem Cristo é e que nós precisamos dele. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós cremos na Tua palavra e queremos Te pedir: fortalece-nos, Senhor, para resistirmos no dia mau. Assim como Tu venceste Satanás, pelo poder do Espírito Santo, que possamos resistir às tentações do diabo, que não venhamos cair, Senhor, nos desejos da carne, Pai, na inclinação maligna que é o pecado, mas possamos resistir como o Senhor venceu. Capacita-nos, Pai, para que sejamos cheios do Teu Espírito, e no dia que formos tentados, possamos alcançar, como Tu alcançaste a vitória, por meio do Teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, para que possamos
andar na tua palavra e sejamos guardados por ti onde quer que estejamos, meu Deus, como a tua palavra diz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de ir, o pastor vai dar uma bênção apostólica. Vá na paz do Senhor Jesus, cumprimente seu irmão. Mas antes de sair, espere que o pastor vai dar uma palavra a você. Deus abençoe em nome de Jesus. Não deixe que essa palavra suma do seu coração, desapareça. Deixe que Deus continue falando com você. Que o Espírito Santo te convença que precisas de um Salvador, que precisas de seguir a Jesus Cristo. Se você quiser entregar sua vida para Jesus ainda, vem falar conosco. Pastor, pastora Vera, presbítero Natanael, pastor Eduardo, qualquer um dos irmãos da igreja. Se você quiser fazer parte dessa comunhão da igreja, quer dizer, eu estou sendo tocado para fazer parte da comunhão desta igreja. Procura saber o nosso telefone e vem estar conosco aqui. Nós queremos que você seja parte do corpo de Cristo e seja edificado na palavra de Deus. Levanta suas mãos e receba a bênção apostólica. A bênção apostólica diz assim, vocês podem dizer comigo, que o amor do Deus e Pai, que é Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi exaltado com o nome que está acima de todo nome, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja na minha vida, na minha família, nesta igreja, no corpo de Cristo, em toda a terra. Sejam conduzidos em paz, irmãos. Vão na graça do Senhor. Sejam vitoriosos, em nome de Jesus.